Meus queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo, amém? Louvado seja Deus, boa noite, graça e paz. Quero convidá-los a abrir, por gentileza, no livro de Atos, capítulo 6, a partir do verso 1. Esse será o texto base da nossa exposição. Nós faremos uma leitura em Atos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Esse será o texto base para a exposição nessa noite. Amém? Atos, capítulo 6, a partir do verso 1. Verso 1 ao verso 7. Os irmãos encontraram? Amém? Verso 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, : não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Verso 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Verso 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Verso 7. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Os queridos irmãos, por gentileza, deixe sua Bíblia aberta. Esse será o nosso texto base. Nós iremos expor esses 7 versículos e no transcorrer da nossa exposição, nós também temos pretensão de irmos para 1 Coríntios capítulo 12. No decorrer da exposição, nós iremos nortear os irmãos. Vamos orar mais uma vez, rogando ao Senhor mais uma vez por graça, para que Ele nos atenda esta noite e através do seu Santo Espírito fale aos queridos irmãos e ao nosso coração. Amado Cristo, mais uma vez, nós somos gratos a Ti, Senhor. Ó Deus, por essa oportunidade de um ajuntamento solene na Tua casa, com esses irmãos tão preciosos, Senhor. Nós Te agradecemos mais uma vez. Nós rogamos, Senhor, para que a Tua graça, mais uma vez, seja despejada neste lugar, Senhor, de uma forma imperativa, de uma forma gloriosa, para que o Teu nome seja enaltecido e glorificado na vida desses irmãos e nesta casa. Ó Deus, nós Te apresentamos esta exposição, esta palavra, Senhor, que ela fala aos nossos corações e atenda às demandas e necessidades dos meus irmãos nesta noite. Assim nós somos gratos a Ti, pelo santo e excelso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o Senhor propôs ao meu coração a conversar com a comunidade do Médici acerca de 2 questões que nós consideramos cruciais para a vivência e a saúde espiritual da igreja. Nossa exposição, ela irá nortear sobre 2 importantes assuntos. O primeiro assunto no que concerne ao significado e ao sentido de congregar, e o segundo assunto ao significado e o sentido de servir. Então, congregar e servir serão assuntos recorrentes na nossa exposição. O tema o qual que nós queremos propor diante dessa exposição é características de uma igreja frutífera. É este o tema que o Espírito Santo nos propôs para conversarmos com os irmãos e para expor esse texto aos irmãos. Se nós vamos pensar nas características de uma igreja frutífera, nós queremos usar este texto e esta narrativa.
para que a gente entenda o que transcorre nessa narrativa, eu quero pelo menos, nesta noite, atender a 3 objetivos que eu considero essencial. Uma pergunta que precisa nortear o coração dos queridos irmãos nesta noite é, não como necessariamente, não que não seja importante a pergunta como congregar, não que não seja importante também a gente pensar por que eu estou congregando, isso é importante, é salutar, mas eu quero que os irmãos pensem de uma forma muito reflexiva, para que eu congrego? Qual a finalidade que eu congrego? Qual a função que para que eu congrego? Dentro dessa perspectiva, à luz deste texto e dessa narrativa, nós não podemos de forma nenhuma desassociar servir de congregar. São 2 verbos que eles andam juntos, eles caminham juntos e eles são indissociáveis. De modo que nós precisamos entender que servir é uma consequência de congregar, e congregar implica em servir. Servir é uma consequência de congregar, e congregar implica em servir. E um terceiro ponto que é extremamente importante é, à luz desse texto e dos princípios que aqui nós iremos apresentar para os irmãos, nós precisamos urgentemente repensar a cosmovisão nossa de pertencer a uma comunidade, de estar enxertado a uma comunidade, de congregar com a comunidade, de estar unido a uma comunidade. Esses são os 3 objetivos que nós pretendemos com essa exposição. Amém? Muito bem. Meus queridos irmãos, no primeiro momento, nós precisamos entender aqui o que é o problema da distribuição das viúvas helenitas. Muito bem. No primeiro momento, vamos para o texto. Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Muito bem. Uma breve contextualização aqui nos remete à historicidade da igreja de Atos, da comunidade dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos aqui no capítulo 6. Aqui a igreja de Atos era uma comunidade muito vívida, muito frutífera e muito itinerante dentro do seu contexto. Ali é localizado em Jerusalém por suas intermediações locais. O que nós encontramos aqui? Em primeiro lugar, a comunidade de Atos era uma comunidade que era muito forte, muito intensa, em 2 grandes braços. Vamos usar essa metáfora. Tanto o braço espiritual, por intermédio dos apóstolos, na pregação da palavra, por intermédio dos apóstolos, a partir dos prodígios, acontecimentos e milagres, que Lucas nos narra que a partir dos apóstolos, o Espírito Santo fazia por aquela comunidade, e era evidente o testemunho, o poder do Espírito Santo no meio daqueles irmãos. É o braço espiritual. Mas ao mesmo tempo, a igreja de Atos era uma igreja intensamente muito vívida, muito intensa e muito itinerante, muito eficaz em outro braço, no serviço social. Os irmãos vão recordar, por exemplo, que anteriormente aqui no capítulo 5, a igreja de Atos, a comunidade de Atos era conhecida em que os irmãos depositavam nos pés dos apóstolos o quê? A venda das suas propriedades. E aí a gente recorda aqui, é um adendo interessante, a narrativa de Ananias e Safira, por exemplo, em que eles de forma fraudulenta, os irmãos conhecem a narrativa, de forma fraudulenta, sonegam, ou pelo menos eles de maneira hipócrita, eles omitem o que deveriam ter dito aos apóstolos, verdadeiramente o que teriam feito com o valor da propriedade que tinham vendido. Muito bem, então isso era rotineiro na igreja de Atos. O Lucas nos narra também, em capítulos anteriores, que os irmãos partilhavam o valor desses bens e era dado aos irmãos, e os irmãos eram supridos na comunidade dos Atos dos Apóstolos, conforme a necessidade. Então, eram 2 braços muito fortes. O que nós já encontramos aqui no primeiro momento?
que a comunidade de Atos nos evidencia? A igreja dos irmãos, a igreja liderada pelos apóstolos, tanto era preocupada com a espiritualidade, com a doutrina, com a pregação, com o poder do Espírito Santo naquela comunidade, quanto ela também era preocupada com o exercício social, com as demandas sociais. E o que acontece aqui, que Lucas nos narra dizendo que, primeiro, crescendo o número dos discípulos, a igreja de Atos, irmãos, ela estava aqui em vento em polpa de crescimento, sobretudo crescimento numérico. Para os irmãos terem uma ideia, do capítulo 1 até o capítulo 9, mais ou menos a narrativa do capítulo 10, Lucas nos traz diversas evidências de conversão. Também no período da dispersão, que irmãos saíram de Jerusalém e pregaram a palavra em outras localidades, e crescia o número de discípulos. Isso é recorrente na igreja de Atos. E Lucas nos traz isso aqui também. Sendo que com o crescimento numérico da igreja de Atos, com o crescimento numérico da comunidade, demandas de problema também apareceram. E Lucas nos evidencia aqui, do primeiro versículo: houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Meus queridos irmãos, um pequeno adendo aqui contextual. Vamos lá. Quem eram as viúvas helênicas? Essas viúvas helênicas eram de irmãos daqueles convertidos que vieram da grande dispersão. Essas irmãs e viúvas helênicas aqui, elas não falavam hebraico. Isso é importante e digno de nota. Na distribuição diária, o que entende-se aqui como uma distribuição diária? No serviço social, nas demandas sociais. Então o que acontece? Os apóstolos nesse momento, além de serem responsáveis pela pregação da palavra, também eram extremamente responsáveis pelo serviço social e pelas demandas de necessidade social. Mais uma vez, fazendo uma breve recapitulação de Atos no capítulo 5, que as ofertas eram depositadas aos pés dos apóstolos. O que isso evidencia? Que eles administravam, que eles gerenciavam essas ofertas. Muito bem. Uma vez que esse problema se instaura, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um problema relacionado como uma injustiça pela distribuição desses recursos. E o que Lucas nos traz? Que houve murmuração dos gregos. Entende-se que aqueles que eram para serem servidos, aqueles que eram para receber os mantimentos pelas suas necessidades, não estavam recebendo, e isso gerou murmuração na comunidade. O que nós nos deparamos aqui? Com um problema de natureza social. Interessante. O som da palavra aqui usada por Lucas, murmuração, sugere zumbir de abelhas. A imagem aqui é muito interessante. É como se Lucas estivesse nos evidenciando que essa murmuração causou incômodo na comunidade, engodo na comunidade. Você imagina uma problemática dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, isso começa a causar zumbido. E um irmão reclama o outro, o irmão questiona o outro, o irmão chega para o pastor, e o irmão chega para a liderança. Isso vai causando, irmãos, um problema, um incômodo, um engodo. Aqui Lucas traz como murmuração. Muito bem. É importante a gente ressaltar que havia duas classes de judeus na igreja cristã nessa época. Quais eram essas duas classes? A primeira, de judeus que moravam em Jerusalém e Palestina e falavam aramaico. Veja, nós temos aqui uma barreira linguística. Vale ressaltar que os irmãos que estão murmurando são irmãos gregos, são viúvas helênicas aqui, da região da Grécia. Essa comunidade de judeus que faziam parte da igreja cristã e falavam aramaico, eles se orgulhavam de não ter estrangeirismo na sua cultura. Qual era a segunda classe? Judeus que moravam fora da Palestina e por muitas gerações,
Depois do Pentecostes, eles permaneceram em Jerusalém. Essa segunda classe de judeus, que moravam muitas gerações antes fora da Palestina, eles esqueceram o hebraico e falavam grego. Era exatamente essas duas classes que estavam dentro da igreja cristã, dos irmãos, dos apóstolos, da comunidade de Atos. Amém, queridos irmãos? Essa contextualidade implica em questões aqui muito interessantes. Lucas não nos traz isso. Alguns comentaristas trazem, tá? Alguns comentaristas evidenciam que a questão linguística, cultural, religiosa, pode ter sido um impedimento para que essas irmãs helênicas não fossem atendidas. Lucas nos traz apenas o problema em si. A gente não tem como trazer uma afirmação que se isso era intencional ou não, mas fato, isso era um problema na comunidade dos Atos dos Apóstolos. Primeiro lugar, queridos irmãos, e dentro dessa perspectiva, eu quero trazer algumas aplicações importantes aqui no primeiro versículo. Primeiro, isso é importante que nós entendamos. Quando analisamos esse cenário de Atos, nós entendemos que a igreja está muito longe de ser um lugar isento de potenciais problemas. Igreja é um lugar que nós encontraremos problemas. Nós encontraremos problemas de diferentes ordens. Nós encontraremos problemas de diferentes ordens, por quê? Porque a igreja é um composto orgânico de irmãos de diferentes contextos familiares, classes sociais, culturas, entendimento e até cosmovisão. Então a igreja é um lugar de potenciais problemas e nós precisamos olhar para as nossas comunidades com essa percepção. Segundo, a igreja é lugar de pecadores, irmãos. Se a igreja é lugar de pecadores, é lugar de pessoas falhas. A igreja é um lugar de pessoas necessitadas. A igreja é um lugar de pessoas que vêm aos cultos, que sobem à sua comunidade com demandas emocionais, com problemas financeiros, com problema na família. Meus queridos irmãos, essa é a igreja. A igreja de Cristo é formada por pecadores assim. E aprove a Cristo formar sua igreja dessa maneira. Nós não devemos, não precisamos criar utopias, irmãos, sobre as comunidades. Oh, queridos irmãos, nós somos pecadores, salvos pela graciosa, eterna, soberana, maravilhosa graça de Deus. E nós estamos juntos caminhando rumo a Jerusalém Celestial, como o pastor Jamerson gosta de dizer. O que nós aprendemos aqui com essa aplicação? Demandas e problemas sempre farão parte do contexto da igreja. Meus irmãos, nós estamos falando aqui da igreja dos apóstolos, uma igreja vívida, uma igreja fervorosa em oração, uma igreja, irmãos, disciplinada na doutrina e na pregação da palavra, uma igreja que experimentou o poder do Espírito Santo. Não era uma igreja isenta de problemas. Sim, irmãos. O que nós aprendemos ainda com isso? Que os problemas podem ser de diferente natureza. Mais uma vez, quero retomar no capítulo 5. Há pouco anteriormente na narrativa, a igreja de Atos, esses irmãos aqui, tiveram que lidar com a situação de Ananias e Safira, que por intermédio do Espírito Santo, a comunidade assiste aqueles irmãos morrerem diante dos pés dos apóstolos. Eles agora estão lidando com um problema de outra ordem. O que ainda nós aprendemos aqui? Nós urgentemente, irmãos, precisamos ter uma percepção da nossa comunidade, que ela é repleta, que ela é comungada de pecadores, mas quem a dirige é o Espírito Santo. Quem a norteia é a doutrina de Cristo. Quem é que faz parte dessa comunidade? Meus queridos irmãos,
a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele que nos norteia, é Ele que nos doutrina, é Ele que nos encaminha, é Ele que nos direciona. Isso é muito louvável, entendermos a nossa comunidade, meus queridos irmãos, dessa maneira. Qual é a primeira característica de uma igreja frutífera que eu apresento para os irmãos, que eu exponho para os irmãos, a partir dessas aplicações no primeiro versículo? Uma igreja frutífera, ela não é omissa diante dos problemas que ela lida, porque ela precisa lidar com esses problemas. Nós não sabemos aqui qual é a causa, nós não sabemos aqui se essa ausência da distribuição das demandas das viúvas helênicas, se era intencional, se não era, se era por empecilho cultural, religioso, não sabemos. Sabemos que era um problema, e os apóstolos precisavam resolver esse problema. Muito bem, versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, 2 pontos: não é razoável, em outra tradução, não é correto que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Meus queridos irmãos, o que é que na verdade os apóstolos evidenciam para nós e nós podemos aprender a partir desse versículo 2? Primeiro, precisamos resolver o problema. E é interessante a estratégia que eles demandam para usar para resolver esse problema. Isso não acontece apenas, isso não é apenas uma única vez que acontece dessa maneira na igreja de Atos. Quando lá no capítulo 15 de Atos existe uma controvérsia doutrinária devido à aceitação dos gentios na igreja de Cristo, nós temos ali no capítulo 15 na narrativa, quando os apóstolos reúnem os presbíteros para resolver aquela situação. Então isso era muito comum entre os irmãos aqui de Atos. Então eles reúnem os 12, convocam o que, irmãos? A multidão dos discípulos. O que nós aprendemos aqui? Os apóstolos chamam a comunidade, convocam a comunidade para discutir o problema. Por quê? O problema não é dos apóstolos, o problema não é só dos discípulos, o problema é da comunidade. O que nós aprendemos, irmãos? As situações em torno da nossa comunidade, elas pertencem à comunidade. A demanda do meu irmão é minha demanda, necessidade do meu irmão é minha necessidade. O que eles dizem? Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. O que nós entendemos aqui? Em primeiro lugar, é muito interessante nós citarmos aqui, isso é evidenciado por doutrinadores e também por comentaristas, que os apóstolos aqui não estão fazendo menção honrosa a pregar a palavra no sentido de isso é mais honroso do que servir às mesas. Não é esse o sentido aqui atribuído. Quando eles dizem nós não podemos deixar a palavra de Deus, a pregação, eles não estão dizendo nós somos melhores, então nós não servimos mesas. Os apóstolos não estão dizendo isso. Os apóstolos não estão dizendo também que não há honra em outros serviços na comunidade e que só há honra apenas na pregação da palavra, na doutrina dos irmãos, de modo que os irmãos que exercem esse serviço estão evidentes à comunidade, os demais não estão. Então há mais honra nisso e menos honra daquilo. Não é isso que os apóstolos estão dizendo. O que eles nos ensinam? Em primeiro lugar, eles não ignoram a necessidade dos helenitas. Isso é muito importante. Os apóstolos não usam de status cultural ou religioso para não atender esses irmãos. Isso é muito importante. Nesse contexto da igreja de Atos,
há conflitos e controvérsias ligados a questões culturais, religiosas, linguísticas, sobretudo a questão entre o povo gentílico e entre o povo judeu, em que em muitos momentos os gentios são hostilizados pelo partido dos fariseus. Inclusive o partido dos fariseus, em muitos momentos no livro de Atos, defende que os gentios não são dignos de pertencer à comunidade com os irmãos, que é o que Paulo e Barnabé, na verdade, eles contestam isso. Mas voltando para cá, eles se preocupam com as demandas dos irmãos, independente de status religioso, cultural, linguístico. Ou seja, se os apóstolos reúnem os irmãos, reúnem os discípulos e discutem o problema, é porque não interessavam se eram viúvas helênicas, se eram viúvas de irmãos que eram gregos, ou que se eram viúvas, na verdade, de judeus que não falavam aramaico. Eles não se prendem a isso. O que é que nós aprendemos, irmãos? Que a igreja, como comunidade, serve o outro, independente de status, independente, irmãos, de cosmovisão, mas serve o outro a se preocupando com as demandas sociais do outro. Nós não podemos deixar de fazer menção à parábola do samaritano. Quem é nosso próximo? Quem é o nosso próximo? É muito interessante a gente analisar como os apóstolos se preocupam com a situação, independente de quem sejam. Segunda característica de uma igreja frutífera, a partir desse verso, do verso 2. A igreja de Atos não negligencia em hipótese alguma a pregação e exposição pública das Escrituras. O que nós entendemos aqui? Tem-se uma demanda social, tem-se uma situação dentro da comunidade, murmuração dos gregos, reclamando aos apóstolos, dizendo: nossas viúvas não estão sendo atendidas. O que eles dizem? Nós precisamos atentar para este problema, mas nós não iremos abandonar a pregação pública da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, qualquer comunidade genuinamente bíblica, cristocêntrica, sobre hipótese nenhuma ela negligencia ou desconhece a importância da pregação pública das Escrituras. Ou seja, ela não larga o púlpito e vamos atender as mesas. Não, nós precisamos atender as mesas, mas nós continuaremos sendo firmes, evidentes e doutrinários no púlpito. Louvado seja Cristo por isso. Louvado seja Deus por isso. Abre-se aqui um adendo. Em muitos diferentes arraiais, os irmãos podem, por exemplo, e nós podemos constatar que em algumas comunidades, por exemplo, há uma força em serviço social admirável, relevante, sobretudo em evangelismo, distribuição de serviços sociais, e isso é relevante, mas o púlpito não é cuidado, mas a doutrina não tem consistência, mas a palavra não é ensinada. Em contrapartida, existem também comunidades que é admirável a consistência da pregação e da exposição da doutrina bíblica, mas ela não consegue relevância nos serviços sociais, ela não consegue ser relevante na comunidade, ela não consegue ter um trabalho consistente de pregação, de evangelismo, de atendimento de serviço social. É interessante nós analisarmos que a partir desse texto, os apóstolos entendiam que uma comunidade, uma igreja frutífera, precisava atender às demandas da sua comunidade, às demandas da sua localidade, servir as mesas,
mas, sobretudo, manter de forma consistente a pregação e exposição pública da palavra. Louvado seja Deus por isso. O que nós aprendemos aqui também, ainda no versículo 2? Ainda no versículo 2. Que a igreja, ela é constituída como corpo. Igreja é corpo. Igreja é um organismo vivo. Igreja não é constituída de irmãos sozinhos, que eles se ajuntam e eles retornam para suas casas com as suas vidas. Não, são irmãos que eles em algum momento da semana estarão geograficamente separados, mas na pessoa de Cristo eles estão unívocos. Por quê? A igreja é esse organismo. A igreja é essa comunidade engrenada, orgânica. Nós encontramos constantemente os apóstolos se referindo à igreja em relação aos discípulos, como comunidade, resolvendo em comunidade, ajuntando o povo, orando com o povo, estando junto com o povo, chamando os discípulos, pregando para os discípulos. Isso é de primazia muito interessante. Versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. O que esse versículo 3 nos evidencia? E eu quero dizer aos irmãos aqui que eu considerei demais de interessante o que no versículo 3 diz: escolhei, pois, escolhei. Está no imperativo, escolham, pois, irmãos, dentre vós. O que nós aprendemos? Escolham irmãos na comunidade. Escolham irmãos que estão junto de vocês. E o que Lucas nos traz aqui é demais de muito interessante. Por quê? Ele diz: irmãos entre vocês, de boa reputação, testemunho, homem de fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. O que implica? Na comunidade, esses irmãos estavam lá congregando. Na comunidade havia esses irmãos de boa reputação, de bom testemunho, de homens de fé. Na comunidade existiam os irmãos que eram cheios do Espírito Santo. Na comunidade existiam os irmãos que tinham sabedoria. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Às vezes a igreja lida com problemas e lida com situações, a igreja lida com demandas, e a igreja precisa de irmãos para ajudar nessas demandas, e esses irmãos estão na comunidade, e esses irmãos são cheios do Espírito Santo na comunidade, e esses irmãos são de boa reputação na comunidade. A igreja tem esses irmãos, mas esses irmãos não estão às vezes atuando nessas demandas. Os irmãos não estão atentando para esses serviços. O que acontece? A igreja precisa se mobilizar como pode para poder sanar esses problemas. E o que é de interessante? Esses irmãos de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, estão sentados nos bancos. E são irmãos, o que nós aprendemos aqui? Que eles têm vocacionado para o serviço. Eles têm sabedoria para o exercício do serviço. Eles têm testemunho para esse serviço. Eles são qualificados por Deus, vocacionados por Deus, chamados por Deus. Eles estão na terça, eles estão na quinta, eles estão no sábado, eles estão no domingo congregando. E eles não estão
no serviço que é necessário para essas demandas. Eu queria que os irmãos pensassem comigo de uma maneira organizacional, por exemplo. E aqui eu vou usar como exemplo a igreja, a comunidade. De uma forma muito prática, para os irmãos entenderem qual é a nossa perspectiva. Veja bem, ao chegarmos na igreja, aos irmãos chegarem na igreja, hoje, terça-feira, os irmãos certamente, eles encontraram um ambiente agradável para culto. Sim, sobretudo do ambiente, da limpeza, de uma boa aparelhagem de som, agradável, nem muito baixa, nem muito alta. Sobretudo de um sistema de mídia, que é confortável para os irmãos, para acompanharem as músicas, para acompanhar a pregação da palavra. Os irmãos, muitos, ou como é o meu caso quando eu entrei aqui, o ambiente já estava refrigerado, por exemplo. O que eu quero dizer com isso de uma forma prática? Existem muitas mãos que fazem isso para que seja agradável para o todo. Alguém se preocupou para chegar mais cedo, para averiguar se o sistema de som seria confortável, se estaria funcionando, se o sistema de mídia, para os irmãos que estão acompanhando em casa. E muitos irmãos acompanham as pregações, para se a imagem estava de boa qualidade, se o som estava de boa qualidade. Alguém se preocupou para que as cadeiras estivessem limpas. Alguém se preocupou para que o ambiente estivesse agradável, para que as luzes funcionassem. O que eu quero dizer com isso de forma prática? Alguém faz o serviço. Alguém pensa no todo. Alguém, ao sair do trabalho, saiu na carreira porque tinha a obrigação de chegar mais cedo para ver se o ar-condicionado funcionaria. Porque se não funcionava, estaria muito calor, seria uma preocupação. Não que o culto não acontecesse, mas para que o todo fosse agradável, para quem fosse cultuar, para quem estivesse aqui, que se sentisse acolhido, bem, recepcionado. O que eu quero dizer com isso de uma forma prática, irmãos? O serviço não se faz sozinho, alguém faz o serviço, alguém se preocupa, alguém chega mais cedo, alguém faz manutenção, alguém limpa. Alguém traz uma água e coloca no púlpito antes da pregação, para que a pessoa que esteja pregando tome aquela água. Nos detalhes a igreja é feita, e louvado seja Deus por isso. E isso que eu estou trazendo como exemplificação prática aqui, não quer dizer que todo mundo vai chegar na mesma hora para ver se o som, a mídia, a limpeza está feita. Não são todos que têm essa condição de tempo, mas eu quero que a gente reflita de uma forma consciente que nós vivemos em comunidade e eu preciso congregar num pensamento de comunidade. E é importante todas as vezes que eu cultuo na minha comunidade, eu analisar e pensar que alguém pensou em mim para que eu estivesse bem acolhido, recepcionado e num ambiente agradável de culto. Essa é uma cosmovisão comunitária, meus queridos irmãos. Isso é uma forma de pensar no todo. Alguém faz, alguém se preocupa, alguém limpa. Como é louvável pensar nisso. Leandro, de onde você tira, ou de onde você abstrai, ou entende essa terceira característica de uma igreja frutífera, que é uma igreja de cosmovisão comunitária? Meus queridos irmãos, por gentileza, abram em 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 12 ao verso 20. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao verso 20. São apenas 8 versículos. Meus queridos irmãos, analise o que Paulo ensina para a igreja de Coríntios. Versículo 12, os irmãos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros,
E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Paulo usa aqui a metáfora do corpo. Verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Em outras traduções, de um mesmo Espírito. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, 2 pontos, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Verso 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Deixa aberto, por gentileza, em 1 Coríntios 12. Para algumas colocações e aplicações aqui muito importantes. Meus queridos irmãos, analise como Paulo ensina o princípio de comunhão, de organismo da igreja, a 1 Coríntios. E que metáfora ele usa? A metáfora do corpo, que é uma metáfora lindíssima. O que ele nos ensina? Verso 12. Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. O que nós entendemos, irmãos, numa cosmovisão comunitária? São muitos membros aqui, mas cada um é constituído de uma função. O que nós aprendemos com Paulo? Princípio da função. Oh, meus irmãos, se nós analisarmos bem, você imagina a igreja, vou metaforizar, os irmãos vão entender. A igreja está com um problema, que está precisando de nariz, não tem nariz. Pastor, vamos orar para ter nariz, não tem nariz. Estou usando a metáfora de Paulo. Vamos atrás de um nariz. 4 narizes estão sentados nos bancos e nenhum quer ser nariz. Nariz de fato, na prática. Não estou entendendo. A igreja está precisando de orelha. Precisamos de orelha. Pastor, nós não temos orelha. 5 irmãos são orelha, mas estão sentados nos bancos. O princípio que Paulo nos ensina é de função. Meus irmãos, a metáfora que Paulo usa de membros aqui é que cada membro é constituído de uma função. O corpo não funciona se os membros não constituírem adequadamente a sua função. Detalhe: um membro que não constitui devidamente a função atrapalha todo o corpo. Como é que vai ser para a igreja resolver o problema do nariz, se tem 4 irmãos que são narizes, mas não querem cumprir a função de nariz? Como é que a igreja faz? Como é que o pastor faz? Faz como? Já chamou o irmão que é um nariz. Irmão é um nariz tão bom. O irmão é um nariz que tem condição de ajudar. Não, pastor, não quero agora. Vai para o segundo nariz. Irmão, nós estamos precisando de um nariz. Vai para o terceiro. Não, pastor, agora não é o tempo, não é o momento. Não sei, estou indeciso. Irmãos, o que nós entendemos aqui na igreja de Atos? Se eles não elegessem esses 7 para servir as mesas, como é que os apóstolos iriam se dedicar em dar demanda social e pregar a palavra? Versículo 13. Todos nós somos batizados em um mesmo Espírito. O irmão que é nariz não é nariz sozinho, é nariz no corpo. O irmão que é orelha não é orelha sozinho, é orelha no corpo. O irmão que é braço não é braço sozinho, é braço no corpo, é mão no corpo, é dedo no corpo, é perna no corpo.
Estamos debaixo do mesmo Espírito, batizados no mesmo Espírito, pelo mesmo Cristo, doutrinados pela mesma palavra, arrebanhados pelo mesmo pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Somos unívocos, juntos, orgânicos, indissociáveis. Essa é a ideia de igreja aqui. E isso implica uma questão que ela é interessantíssima. Nós temos críticas muito evidentes, muitas vezes até irmãos preciosos afora, que entendem ou decidem que querem ser desigrejados. E nós temos críticas com respaldo bíblico, porque a igreja ordena que congregue. Sendo que a gente não atenta que alguns irmãos, muitas vezes preciosos irmãos, estão numa comunidade com a mentalidade de desigrejado. Ele não é desigrejado no fato, mas ele é desigrejado na prática. Não quero me envolver, não quero fazer parte, eu venho, recebo e volto. À luz desta narrativa e da cosmovisão de que Atos nos ensina, isso é consideravelmente problemático, consideravelmente. Aí vamos voltar para a metáfora do corpo. O irmão que é nariz, e que seria um ótimo nariz servindo na igreja, ele decide não servir, e ele quer ser nariz da maneira como ele entende ser nariz, na cadeira, voltando para casa. Quem vai cobrar dele não é só a sua liderança local, é Cristo que vai cobrar dele, porque Cristo deu vocacionado para que ele fosse nariz, mas ele não quer exercer a função de nariz. Versículo 14: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo, meus irmãos. Por isso que a igreja é um organismo que se engrena perfeitamente. Voltando para a exemplificação prática que eu dei para os irmãos. Aparelhagem de som funcionando, refrigeração agradável, luminosidade boa, adequada, perfeita. Irmãos de competências diferentes, um é pé, outro é mão, outro é dedo, dentro das suas funções, fazem o todo ser harmonioso. Essa é a ideia da igreja. Esse é o princípio de igreja. Aí, olha o que Paulo diz em 17. Se todo o corpo fosse olho, pastor está precisando de nariz, só tem olho na igreja. Só tem olho, tem que orar para vir nariz. Não é assim? Está precisando de nariz. Mas tem 80 olhos, tem que orar para vir nariz. E quando tem nariz e o nariz não quer ser nariz? Tem que orar para vir nariz se o nariz não quer ser nariz? Os irmãos entendem? De forma prática. Se todo o corpo fosse olho, estaria o ouvido. Meus irmãos, isso é a igreja. É o irmão que consegue gerir muito bem a mídia. O outro não sabe, mas o outro serve bem. O outro limpa bem, o outro tem disponibilidade. O outro recebeu de Deus vocacionado de docência. Se esmere nisso. O outro recebeu de Cristo vocacionado, irmãos, de diaconia, de serviço. Assim é a igreja, um é olho, outro é pé, outro é ouvido, outro é dedo, e todos são membros do mesmo corpo. E isso o entendimento, irmãos.
Esse é o sentido de congregar, esse é o sentido de serviço. Entende que eu não posso desassociar serviço de congregar de serviço. Eu não posso, irmãos. Eu seria antibíblico, eu seria herético se eu pregasse isso aqui. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? A gente analisa, irmãos, a funcionalidade do nosso corpo, como ele é, como as engrenagens são perfeitas, como todos os membros do corpo funcionam de forma harmoniosa, como a gente se sente bem. Por quê? Mão está fazendo função de mão, braço está fazendo função de braço, pé está fazendo função de pé. Os irmãos imaginam passar uma semana inteira com o incômodo de um joelho inchado. Como é para o corpo? Como é para o corpo? O que é para um corpo, meus irmãos, ter que amputar uma perna, um braço? É assim que é a igreja. É assim que é a igreja. Verso 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Você imagina, novamente, aplicando a metáfora. Chegou na igreja, só tem olho. A liturgia vai ser só com olho. Na igreja, como é o culto hoje? Pastor, tem 80 pregadores. Louvado seja Deus. Alguém canta? Ninguém. Mas tem 80 pregadores. Louvado seja Deus. 80 pregadores, mas ninguém canta. Queimou uma luz, pastor? Não tem não. Só tem pregador. Problema de refrigeração, pastor. A gente tem que chamar alguém, tem que resolver alguém. Não tem, só tem pregador. É o que Paulo está ensinando. E é tão honroso, irmão, quem troca a lâmpada como quem prega. É tão honroso quem recebe na porta com quem limpa. É tão honroso quem deixou essa água aqui para que eu tomasse, como para aqueles que recepcionam os irmãos, que visitam os irmãos. É isso o princípio de igreja. É essa a ideia de servir. É essa a cosmovisão de comunidade. Aí Paulo no verso 20. Assim, no português, conectivo de conclusão. Em algumas conclusões tem um agora, que tem a mesma função de concluir. Assim, pois, termo conclusivo. Qual é a conclusão de Paulo nesse versículo? Termo conclusivo, nós temos uma conclusão. Há muitos membros, termo adversativo, uma oposição, mas um corpo. Como Paulo ensina, todos são membros, tudo é mesmo corpo. Quem canta, quem prega, quem limpa, quem organiza, quem recolhe, quem recebe, quem evangeliza, tudo é mesmo corpo. Todos fazem forma honrosa, todos para Cristo são um, todos cumprem sua função. É esse o entendimento. Os irmãos entendem como é problemático o nariz que está sentado, e a igreja precisa de nariz e não quer ser nariz. Vamos voltar para Atos, por favor, meus queridos irmãos. Vamos voltar para Atos. Atos capítulo 6, versículo 4. Olha a premissa dos apóstolos. É honroso, né? Esse versículo. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O que eu aprendo aqui, irmãos? Vocacionado. Jesus fez do irmão olho. O irmão olho vai fazer função de quem? De olho. Jesus fez o irmão ouvido. O irmão ouvido vai fazer função de quem? De ouvido. Jesus vocacionou para o irmão ser pé. O irmão vai ser o quê? Pé. O que os apóstolos dizem?
nós perseveraremos. O termo perseverar aqui tem o sentido daquele que arduamente se dedica com intensidade e voracidade numa coisa. Uma aplicação importante. Meus queridos irmãos, se os irmãos na comunidade é constituído de irmãos que são irmãos docentes na palavra. O que são docentes? Receberam de Cristo o vocacionado para ensinar a igreja, para doutrinar a igreja, para pastorear a igreja pelo ensino da palavra. Se o irmão é olho e não cumpre a função de olho, porque ele não quer ser olho, o irmão deixa de ajudar a liderança em se esmerar no exercício da palavra, porque talvez aquele irmão, o docente vocacionado na palavra, vai ter que cuidar do que o olho não faz, porque se não é feito, tem que ser feito. Irmão, o serviço está lá, de forma prática, alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. A pia está esborrotada de louça. Você vai orar para a louça se lavar? Você ora para a louça se lavar? Louça lava. Eu decreto que ela seja lavada. É assim? Você lava. Não é verdade? A igreja é um organismo de praticidade também. Então, se o olho não faz a função do olho, alguém tem que fazer. O que os apóstolos nos ensinam aqui, irmãos? Eles dizem: nós iremos perseverar, nós iremos arduamente se dedicar, nós iremos com voracidade se dedicar. Em quê? Em que Deus nos chamou. Em quê? No ministério da palavra e da oração. Na oração e no ministério da palavra. Meus queridos irmãos, que outro princípio nós aprendemos com Paulo, lá em 1 Coríntios 12? Que se todos os membros funcionam harmonicamente no que foram vocacionados, a igreja cresce, não só numericamente, mas espiritualmente. Versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, diga-se aqui a nota, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Uma nota aqui importante: esses nomes aqui citados são nomes gregos. Lembre-se que precisamos assistir às viúvas helênicas. Constituíram homens de boa reputação, de sabedoria, cheio do Espírito Santo, e que também falasse a língua das viúvas, para atender aquelas demandas. Problemas na igreja se resolve de forma prática também. Coloca o olho para resolver a situação do ouvido, mas não dá, irmãos, que ouvido é ouvido, olho é olho. Verso 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Uma nota importante: o verbo crescia e o verbo multiplicava estão em tempos imperfeitos. O que se entende-se no português? Que é uma ação contínua. A comunidade continuava crescendo e se multiplicando, porque o problema foi resolvido com sabedoria e com uma cosmovisão comunitária.
3 aplicações finais da nossa exposição. Primeiro, quanto maior o alcance da palavra, maior o crescimento da igreja, diga-se, crescimento numérico e espiritual. A palavra é o principal instrumento usado por Deus para levar a sua igreja ao crescimento. Sempre, todas as vezes, historicamente, biblicamente, doutrinariamente, sempre que a igreja proclamou a palavra com integridade, fidelidade, relevância e poder, a igreja cresceu. Por isso que os apóstolos não negociaram o púlpito. Nós vamos servir as viúvas helênicas, vamos, mas vamos permanecer com a doutrina e a pregação pública da palavra. Vamos evangelizar, vamos permanecer com um púlpito que proclama a palavra de Deus fielmente. Vamos servir as mesas, vamos fazer trabalho social, vamos distribuir cestas, vamos fazer. Vamos sem negociar, pregação pública, expositiva, fiel, fidedigna, de poder da palavra. Segunda aplicação: se na sua comunidade, se na nossa comunidade, se na comunidade há um ensino consistente, íntegro e sólido da Escritura, e você não se sente constrangido em servir, não tem um problema na sua comunidade, tem um problema em você. Se o ensino é consistente, se a exposição pública da palavra lhe doutrina, lhe ensina, lhe exorta, lhe norteia, se a pregação expositiva pública fiel da palavra na sua comunidade pastoreia seu coração, mas você não quer servir, é o nariz que não quer ter função de nariz. Meu querido irmão, não tem um problema no púlpito da sua igreja, mas nenhum problema no púlpito da sua igreja. Tem um problema em você. Tem um problema em você. Terceiro ponto: cuidado com o equívoco da cosmovisão de congregar. Me permito usar mais uma vez uma alegoria metafórica. Os irmãos vão entender. Sabe como alguns irmãos entendem que é congregar? Vou usar a metáfora de um navio. O navio é a igreja e vai seguir uma viagem. Qual é a viagem? A caminhada de fé até Jerusalém. O pastor está no timão, segurando o timão. Qual é a cosmovisão de alguns que no entendimento de congregar? Subi no navio, entrei no convés, deitei na minha cama, peguei meu lençol e vou adormecer tranquilamente até o final da viagem. Se o navio tem demanda, se bandeira não foi hasteada, se o convés encheu de água, se tem pouco marinheiro, eu entrei no convés, deitei na cama, vou seguir viagem tranquilo. Sabe quem eu lembrei? De Jonas. Eu lembrei de Jonas. Entrei no navio, no meu cantinho, comprei minha passagem. Se o navio vai bater, se o capitão está precisando de ajuda, se não tem ninguém na parte mais elevada do navio para analisar a terra, pedras, icebergs, não, estou tranquilo. Essa é uma cosmovisão muito problemática de... Usando essa metáfora, qual é o entendimento de congregar, no meu ponto de vista? Subir no navio, liderança da igreja, está no timão, está segurando o timão, seguindo viagem,
O capitão, levantar as bandeiras, coloquem as hastes, elevem a âncora, subam no convés. E os navegantes, tripulantes marinheiros, irmãos, lá embaixo do navio, segurando os lemes. E o capitão, vamos para a direita. E ele diz, vamos para a direita. E os marinheiros segurando o leme, vamos para a direita. Levantem as bandeiras, peguem as hastes, vamos no navio. Subam, irmão, vamos seguindo. É essa a ideia de congregar. E o capitão, vamos para a esquerda. E os marinheiros seguram os lemes com força. Elevem os motores, aumentem a chaminé. E vamos seguindo. Subam as bandeiras. Peguem as cordas com força. É essa a ideia de congregar. É essa a ideia. Versículo 8 e nós vamos encerrar. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O que nós aprendemos aqui? E aqui nós vamos encerrar. Lembre-se que Estevão estava entre os 7, que foi designado e ordenado para servir mesa. Estevão servindo mesa, Estevão cuidando das viúvas helênicas, e Estevão fazendo o serviço de nariz que ninguém queria fazer, serviço de olho que ninguém queria fazer. Estevão era usado pelo Espírito Santo, cheio de poder, de graça. Que nós aprendemos? Quer estar limpando, quer estar auxiliando, recebendo, pregando, cantando, servindo, ajudando, diaconia. Se fazemos com o Espírito Santo, se fazemos o que Deus nos designou, se exercemos o nosso vocacionado, Deus é glorificado, a igreja é edificada, os irmãos são abençoados. E a igreja cresce em número e em espiritualidade.